falei que era uma pausa rápida, a gente já está de volta agora com o Alerta em Debate. Nesse espaço aqui a gente fala sobre o que tem sido assunto aqui no nosso programa, só que a gente vai um pouco mais a fundo, a gente conversa com especialistas para ajudar você, que é o nosso telespectador, a não cair em golpes por aí. A gente tem essa missão também aqui no Alerta Total. Ao meu lado, mais uma vez, Noêmia Gomes. Noemi, boa tarde. Mais uma maneira, né, da gente ajudar o nosso telespectador a não cair em furada. É verdade, Ana Cecília. Boa tarde para você também que acompanha a gente aí. Gostei disso, de missão, porque é como se a gente tivesse um compromisso com você aí do outro lado, de prestar esse esclarecimento, de prestar esse serviço, que faz parte também, né, da função do jornalista, da comunicação social, né? A gente comunica, mas a gente comunica com você, né? Então, é importante a gente trazer essa prestação de serviço e, de certa forma, naquilo que a gente puder fazer para que a pessoa não caia numa cilada, não caia numa roubada, é interessante, né? Pra a gente fica bem. E você aí do outro lado também fica bem. E se tem uma coisa que a gente fala aqui no Alerta Total todos os dias, é sobre o novo tipo de golpe. Esse não é tão novo assim, mas ainda pega muita gente. Do que eu tô falando? É o seguinte, o uso do cartão para fazer pagamento é uma modalidade que existe há muito tempo. Todo mundo tem um cartãozinho ali na carteira, só que durante a pandemia ele se popularizou ainda mais. Por quê? A ideia era a gente não ter contato com pessoas, não ficar passando dinheiro, né? Então a gente usava muito o cartão, tanto aquele por aproximação, quanto o que você coloca ali na maquininha mesmo. Mas a aproximação parece que explodiu ainda mais na pandemia, tá cada vez mais comum. Os jovens já querem só tudo por aproximação, a gente que um pouquinho mais de idade, ainda tem meio medo, mas é justamente esse o assunto de hoje. Porque o cartão por aproximação, ele não existe o contato, ninguém precisa entregar cartão, pegar cartão. E aí, dependendo do valor que você gasta, nem senha você precisa digitar na maquininha. Então, é muito rápido. Você aproxima o cartão ali da máquina e pronto, o pagamento está feito. Ok, é a sua opção se você concorda assim. Só que tem muita gente que não aceita, não gosta dessa opção, porque corre o risco, sim, de fraude. E aí é muito mais fácil acontecer, né? O cartão passa sem querer perto de uma maquininha, acaba acontecendo aí uma compra, a gente nunca sabe o valor. Enfim, por que a gente está abordando esse assunto hoje? É que alguns estabelecimentos já estão deixando de oferecer a opção de pagamento com um cartão de inserção. E fica agora o nosso questionamento. Pode ser feito isso? Existe essa possibilidade do estabelecimento não aceitar a aproximação? A gente vai falar sobre esse assunto com quem entende, com o advogado especialista em direito do consumidor, o Raul Mangabeira, que é sócio da Gamil Feipel Advogados. Ele está já aqui com a gente para bater um papo sobre esse assunto. Doutor, primeiramente, muito boa tarde. Obrigada, por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre mais um tipo de golpe, como que as pessoas podem, né, aceitar ou não esse tipo de pagamento. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ana Cecília. Boa tarde, Noêmia. Estou aqui à disposição, tá? Se vocês precisarem, para deixar esclarecido para o consumidor exatamente quais são os limites de atuação dos estabelecimentos comerciais. Doutor, acho que logo de cara, a principal pergunta é justamente essa. É possível mesmo que o estabelecimento deixe de aceitar a inserção e exija que seja só por aproximação, que eu tenha que ter ativado essa opção? É possível. A resposta mais direta é que é possível. As formas de pagamento, o Código de Defesa do Consumidor não obriga que o estabelecimento comercial ofereça a disponibilidade de aceitar todas as formas de pagamento. A única moeda de fluxo forçado no Brasil é o pagamento em dinheiro. Todos os estabelecimentos são obrigados a aceitar pagamento em dinheiro, independentemente do valor. Então, assim, trazendo um exemplo mais exagerado, eu posso comprar um carro e exigir que a concessionária receba o valor em espécie. Essa é a única forma de pagamento obrigatório. As demais formas de pagamento não são obrigatórias. Então, o cartão de débito e de crédito fica a opção do estabelecimento aceitar ou não. No caso específico, a gente está falando muito do pagamento por aproximação. Alguns estabelecimentos se negando a aceitar o pagamento por aproximação. Essa é uma realidade que acabou se impondo em razão até mesmo de certos tipos de atividades.
Se a gente for pensar aqui, há certos tipos de atividade, como motoristas de aplicativo, comerciantes ambulantes, que muitas vezes não detêm a maquininha de cartão de crédito. Hoje, algumas soluções apareceram no mercado, como os aplicativos em que o próprio celular serve de maquininha para aproximação do cartão. Então, se tornou mais acessível, de certa maneira, para alguns estabelecimentos receber o pagamento via cartão, mas apenas por aproximação. Então, é preciso que o estabelecimento, se for o caso, deixe claro para o consumidor, porque o cartão ele se tornou uma realidade, sobretudo se a gente for falar em estabelecimentos comerciais mesmos, em lojas físicas, se tornou uma realidade. Então, para evitar que o consumidor seja pego de surpresa, é bom que seja informado que não é aceito o pagamento em cartão ou que aceita em cartão apenas por aproximação. Tem que estar isso avisado no estabelecimento comercial antes do momento do pagamento, então? Veja, não é obrigatório. Não é uma imposição Você pode legal. você Agora, pode ser surpreendido na hora que você vai pagar, então. Pode ser surpreendido. Veja só, a obrigação que a legislação estabelece é que o pagamento ele só pode ser aceito, a única obrigação que o estabelecimento tem é de aceitar o pagamento em dinheiro. As outras formas são comodidades que o estabelecimento oferta ao consumidor. Agora, você há de convir que hoje os estabelecimentos comerciais, sobretudo, um restaurante, sobretudo, imagine que a pessoa senta, toma a refeição e depois vai fazer o pagamento. É intuitivo que o consumidor imagine que aquele lugar aceita cartão, porque o cartão se tornou uma realidade. Então, nesse tipo de situação, para evitar abuso ao Código de Defesa do Consumidor, é recomendável que o estabelecimento, de forma ostensiva, informe que não aceita cartão. Mas há outros tipos de atividade comercial em que esse tipo de exibição não é obrigatória. De fato, não é uma imposição. Porque daí, doutor e Ana Cecília, a gente até recebe aqui, essa foi até uma pauta que surgiu da própria participação dos nossos telespectadores com relação a isso. Porque quando você deixa de aceitar que você só recebe ali, né? Porque tem muito estabelecimento que você compra uma coisa, eu dou o celular para você, você coloca o seu celular aqui e a gente faz a leitura. E isso tira a taxa da maquininha, que pesa para muitos estabelecimentos, né? A maquininha pesa para determinados comércios. A pessoa, ela preferiu não ter a maquininha para evitar um gasto a mais e agora tem a facilidade do celular. Só que se a gente considerar que o Brasil é um país que está envelhecendo e a gente tem uma população idosa muito grande e crescendo, e que principalmente as pessoas mais velhas têm dificuldades com essa questão de tecnologia, de celular, né? Às vezes ela tem ali o cartão dela, o banco até emitiu o cartão e os filhos vão ao banco e tiram aquela opção, porque eles correm um risco mesmo, né? E a gente, aqui no Alerta Total, que a gente sempre está mostrando essas questões de golpes, de fraudes, e o cartão é muito suscetível à fraude. Uma aproximação, então, nem se fala. E daí o idoso, a família, vai lá e tira essa opção, cancela essa opção que é possível no banco, cancela essa opção e daí ele fica sem essa possibilidade. Quando passa no estabelecimento, não recebe. E daí não recebe, se não, é só por via aproximação. Se não for via aproximação, é via Pix. Ou seja, o estabelecimento, a única obrigação que ele tem é receber, né, que o Código de Defesa do Consumidor, o senhor disse aí, que é o dinheiro. Só que o Pix também tem entrado aí na jogada. E limita até a opção de pagamento dessa pessoa. Porque se a pessoa vai pagar com cartão de crédito e não aceita a inserção ali, ela não tenha, quer dizer, não aceita a inserção, só a aproximação, e ela não tem aproximação, o comerciante chega e fala, então você pode pagar com Pix, mas se a pessoa naquele momento não tem condição de fazer o Pix, como que fica? E muitas vezes o consumidor pode ter interesse em parcelar aquela compra com o cartão de crédito que ele tem, que não é por aproximação. Mas a verdade é que seria um dever mútuo das pessoas assim, de se auto-informarem no momento em que estão tomando aquela prestação de serviço, entendeu? Então, assim, por uma questão de boa-fé, se espera do estabelecimento comercial, porque foge à regra, de fato, aceitar apenas por aproximação, a depender do tipo de serviço prestado. Foge à regra.
Então, como uma medida de boa-fé, é muito importante que o estabelecimento comercial deixe claro para o consumidor, para que ele possa tomar essa decisão de forma livre, sem nenhum tipo de vício de vontade. Olha, não tenho cartão por inserção, apenas por aproximação, ou não tenho cartão por aproximação, apenas por inserção, para ele efetivamente poder tomar essa decisão. Agora, de fato, a única obrigação que o estabelecimento tem é de receber em dinheiro. Agora, veja, se o estabelecimento comercial detém a maquininha, porque maquininha tem sempre as duas opções, detém a maquininha e deliberadamente desativa a opção de inserção apenas para permitir pagamento em aproximação, esse tipo de conduta ainda tem sido muito pouco vista no mercado, esse tipo específico. Mas se o estabelecimento detém o equipamento e se recusa a aceitar esse pagamento por inserção, é possível que o consumidor procure o PROCON, os órgãos de proteção, para poder ser feita uma averiguação em relação a esse tipo de conduta, porque você tem a maquininha, você desativa uma opção específica dela, isso pode eventualmente sim impactar nas garantias do consumidor. Doutor, o que eu já vi como consumidora é um desconto se eu passar o cartão por aproximação. Na hora de receber ali o orçamento, ele me passou e aí ele falou, se o seu cartão for por aproximação, o valor cai. Aí eu não entendi se existe uma diferença da taxa. Eu só fiquei surpresa, mas tudo muito correndo, né? A gente quer resolver rápido. E eu só falei, se for por aproximação eu consigo melhorar esse valor. Daí eu não entendi se é questão de taxa que... E se pode ou não pode isso é possível. Veja só, essa questão das taxas, eu confesso que não sei exatamente quais são as taxas praticadas pelo serviço de aproximação, pelo serviço de inserção, mas eu posso assegurar que hoje, até 2017, não podia haver esse tipo de diferenciação nos valores praticados em dinheiro, em cartão de crédito e débito. Era proibido. A partir de 2017, uma nova lei passou a permitir que os empresários e os estabelecimentos comerciais possam diferenciar o preço do produto com base na modalidade de pagamento e nas condições de parcelamento. Então, hoje em dia, é possível sim que o estabelecimento comercial, e aí ele precisa avisar isso de maneira ostensiva, que pagamento em dinheiro tem um desconto, pagamento no cartão de crédito à vista tem um desconto, parcelado tem outro desconto. Então, é possível. A partir de 2017, se tornou possível a prática de preços diferentes a depender da modalidade de pagamento. Bom, e outra coisa também, né, que sempre quando envolve o Estado, a gente... Não, mas aí no caso eu acho que não é no Estado não, mas sempre diz, quando é Estado não tem relação de consumo, daí você não pode nem procurar o direito do consumidor porque não é considerado uma relação de consumo. Embora alguns estabelecimentos, não estabelecimentos, mas entidades públicas que recebem, que tem essa coisa de receber um imposto, receber uma taxa, também às vezes aí eles só recebem pela aproximação, não recebem pela inserção, mas como não se considera aí uma relação de consumo, eu não sei se isso é diferente. Mas uma prática que eu vejo também em praça de pedágio, doutor, praça de pedágio que agora começou a aceitar o pagamento via aproximação, ou é dinheiro ou o cartão via aproximação. Não tem a opção, e eu já vi até casos de pessoas que ficam ali na fila do carro falando assim, oi, o meu cartão não é aproximação e eu não consigo pagar. Eu posso te fazer um Pix, você paga para mim o pedágio, paga... E então isso acontece também nas praças de pedágio. Não sei se você já viu, você que viaja bastante, não sei se você já verificou aumentou isso. Esse número, né, de pedágios que estão aceitando esse tipo de pagamento, mas o pedágio que eu passo não aceita ainda. Esse ainda não, ia me salvar, confesso. E daí, normal também, não tem nem o que reclamar, nem como chamar o direito do consumidor aí, chamar o Código de Defesa para ir lá, assim, olha, pelo Código de Defesa eu tenho direito. Não pode, porque é uma determinação da empresa, nesse caso da concessionária daquela rodovia, e ela tem essa liberdade de decidir como ela vai cobrar, é isso? É isso, olha. Pela legislação, ninguém é obrigado a fazer aquilo que a lei não permite. Então, a única maneira que o consumidor tem de exigir o recebimento do pagamento é o pagamento em dinheiro.
E a única obrigação que os estabelecimentos têm, que as praças de pedágio têm, é de receberem dinheiro. Tudo o mais é comodidade para o consumidor. Então, de fato, os pedágios pelos quais eu circulo aqui também exigem pagamento em dinheiro, apenas, não dão outra opção, mas é uma realidade que se impõe. Então, ciente desse tipo de situação, o consumidor ele precisa ali, realmente se programar quando for fazer uma viagem, para saber que vai passar pelo pedágio, precisa sacar um dinheiro antes. Mas muitas vezes as pessoas são tomadas de surpresa e as praças de pedágio elas têm uma política interna de eventualmente notificar o consumidor para esse pagamento ser feito posteriormente, enfim, mas é uma realidade realmente que se impõe. No fim da história, se a gente parar para pensar, o consumidor tem a responsabilidade de saber de tudo mesmo, né, doutor? Parece que é isso. A gente não pode ser avisado de nada acontecer. Não, você tem que saber. Você pode chegar num restaurante, como o doutor mesmo citou, e falar, ó, não, esse pagamento a gente não aceita. Então, é a nossa responsabilidade como consumidor, então. Isso parte de uma autoconsciência. Agora, a questão é a seguinte. O mundo que vivemos hoje, de fato, os cartões, eles se tornaram uma realidade. Cartão de débito, cartão de crédito. Então, é como eu falei no início, há certos tipos de estabelecimentos comerciais em que é intuitivo que ele vá aceitar cartão de débito e de crédito. Você senta no restaurante para tomar uma refeição e o atendente, ao final, diz que não aceita cartão, você há de convir que esse tipo de relação, especificamente, chama atenção não aceitar cartão. Então, há certos tipos de estabelecimento, e aqui que é recomendável esse tipo de comunicação ostensiva, sob pena de constranger o consumidor. Uhum. A gente está num país em que a política é de livre mercado, então, assim, há certas decisões comerciais que, além de serem ilegais, que não é o caso dessa específica, mas são decisões que afetam a própria imagem do estabelecimento. Então, há de concitar os estabelecimentos comerciais a ter esse tipo de consciência, que realmente se tornou a realidade. Mas a legislação apenas obriga que seja aceito o pagamento em dinheiro. E até nessa questão que a Ana falou, né, doutor, levantando aí que, assim, acaba que a gente, quanto mais informação o consumidor tem, mais poder ele tem de fazer a sua negociação, né? E até de evitar um constrangimento, porque também eu já presenciei casos de que a pessoa está no estabelecimento, não é permitido ali aquela forma de pagamento e a pessoa, vou chamar os meus direitos, ou seja, não, você não tem direito, isso está sendo uma comodidade essa forma de pagamento, porque o certo mesmo seria a única forma que seria em dinheiro, é isso. Exatamente, é isso. Porque a gente também precisa muito verificar, e o tempo todo eu costumo dizer isso, né, que a gente, é lógico, que luta pelos nossos direitos, né? Os direitos estão aí, o doutor é um advogado para falar com propriedade da questão do direito. O direito está aí para que a gente possa ter uma vida em sociedade equilibrada e que todo mundo saiba exatamente o seu lugar ali. Mas também as pessoas têm os deveres ali, né? Eu acho que na questão não é nem do direito, é o dever de saber, de ter a informação. E essa informação, a gente tem a obrigação aqui, e é isso que a gente está fazendo agora, mas também as pessoas têm, assim, o estabelecimento tem um dever de informar também, ele não precisa, mas deveria deixar ali a amostra para que quando eu entro na loja eu vejo que a forma com que eu posso pagar não condiz com a forma de que eles recebem. Então, eu já não vou nem sentar no play, né, doutor, nesse caso. Não, é claro, essa é uma boa prática. Antigamente, né, assim, o cheque era muito comum, então quando ele deixou de ser um meio de pagamento muito aceito, as pessoas tinham o hábito de colocar, não aceitamos cheques. Muitos estabelecimentos colocam, não aceitamos cartões, mas de fato isso fica a critério do estabelecimento comercial, a depender da situação pode sim render, porque cada caso é um caso concreto, é um caso específico. Então, a depender da situação, o consumidor ele pode procurar sim os órgãos de proteção de crédito, se consultar com o advogado para tratar daquela situação específica e avaliar se aquele caso em particular implicou ofensa à sua dignidade, à sua honra, implicou eventualmente algum dano moral contra ele. Mas a realidade é essa, assim, o pagamento em dinheiro, de fato, é o único pagamento que é forçado no Brasil, os demais são comodidades, e o estabelecimento precisa, sim, de fato, ter essa boa-fé, essa transparência de explicar ao consumidor quais são as formas de pagamento, até para evitar constrangimentos ao final. Doutor, até me estendendo um pouquinho nessa questão de pagamentos por aproximação,
Tem um golpe que a gente mostra muito aqui, principalmente quando acontecem grandes eventos nas capitais. Shows, festivais, jogo de futebol, muita gente no mesmo lugar. Aglomeração dentro de ônibus. Dentro de ônibus, o pessoal aproveita, né, desse cartão por aproximação, até dentro de supermercado, não precisa nem ter aglomeração, né, necessariamente ser um evento. Mas existem as pessoas que cometem, né, esse tipo de crime andando ali com uma maquininha que aceita um pagamento por aproximação, só esperando passar alguém para ativar esse pagamento, porque alguns cartões é no automático, dependendo né? do limite, do valor, né? Coloca né? um valor baixo. Ou então, na questão mesmo de você esquecer o cartão, como já aconteceu comigo, de esquecer o cartão no supermercado, né? Você pega ali as sacolas e vai e deixa o cartão. E na hora que me toquei, já era tarde demais, porque o cartão já tinha sido usado, porque até é uma usado. facilidade. Então, nesse ponto, o que é de direito, então, do nosso consumidor? Olha, aconteceu comigo, eu estava andando, não percebi, fizeram uma compra, nem recebi notificação, porque às vezes também não recebe, né? Nem todo mundo tem essa facilidade no celular. O que é de direito, Faz então, do consumidor? Faz um boletim de ocorrência para o banco. Qual que é o procedimento? Resolver? Exatamente. Isso é um crime, né? Se apropriar do cartão do consumidor para utilizá-lo indevidamente, ou sem a percepção do consumidor aproximar a maquininha ali para realizar esse pagamento. Isso é uma conduta proibida. O consumidor ele precisa procurar uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Então, assim, os deveres do consumidor nesse tipo de situação é agir o mais diligentemente possível assim que perceber que seu cartão não está consigo ou que houve uma compra equivocada. Então, agir o mais diligentemente possível, bloquear esse cartão, entrar em contato imediatamente com a instituição bancária para informar que esse cartão foi furtado, que ele perdeu esse cartão, que foi utilizado indevidamente, ainda que o cartão ainda esteja com ele. Comunicar a instituição bancária que tem a obrigação de ressarcir ao consumidor pela compra que ele não fez, mas o consumidor também precisa acionar os órgãos do Estado, a polícia, para registrar o boletim de ocorrência, instruir toda a documentação, e se o banco se negar a devolver esse pagamento indevido, o consumidor deve procurar os órgãos de proteção e defesa e também deve procurar um advogado para se consultar a defensoria pública, especificamente em relação ao seu caso, para averiguar se naquela situação concreta é viável por algum tipo de demanda. Nesse assunto, assim, nesse tema, a gente consegue até ficar aqui por horas falando, porque aí tem a questão do valor errado, né? Quando a gente paga as coisas com tanta pressa, não percebe um valor errado, passa o cartão, tchau, tchau, obrigada. Quando vê depois, às vezes uns R$100 virou 1.000, acontece muito tipo de golpe nesse sentido também. O pessoal vendendo... esse caso a gente fala muito aqui no Alerta Total, pessoas assim até na rua, dentro de carro, olha, eu tô com promoção de panela, tô com promoção de tapete, a pessoa vai fazer a compra, passa um valor sempre acima. Isso entra mais uma vez a responsabilidade que a gente tem como consumidor, no dever de saber tudo isso e documentar caso tenha sido vítima de um crime, para depois buscar o nosso direito, né, doutor? Exatamente, o consumidor ele precisa documentar tudo isso, até porque vai de certa maneira, facilitar a demonstração do dano ao seu direito perante o judiciário. Então, é importante que o consumidor tenha esse cuidado de documentar tudo direitinho para apresentar isso para o advogado, para a defensoria, para o PROCON, e a partir daí ter o seu direito resguardado e protegido ao final. A ideia é justamente essa mesmo. Ok, então acho que ficou meio claro, dá para ir embora. Eu falei, doutor, se deixar aqui, ó, a gente vai mas eu acho que dá para esclarecer, mas por né? hoje a gente respondeu, é o que eu falei no começo, a gente tem essa responsabilidade aqui na RFTV, aqui no Alerta Total, de falar para o nosso telespectador exatamente o que ele precisa para não cair em golpe e se aconteceu, ele saber o que ele deve fazer. Por isso a gente foi buscar um especialista, né, Noêmia, para falar com a gente sobre isso. Doutor Raul Mangabeira, muito obrigada mais uma vez de ter passado esse tempinho aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, que são também as dúvidas do nosso telespectador. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui nessa tarde de quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Falamos, né, com Raul Mangabeira, advogado especialista em direito do consumidor, para te orientar. A gente não quer ninguém sendo vítima aparecendo aqui no Alerta Total, né, Noêmia? Muito obrigada mais uma vez. Semana que vem tem mais, né? Semana Alerta que vem Debate. tem mais. Eu agradeço muito o bate-papo de hoje e a gente espera vocês na semana que vem. Combinado, então. Você fica agora com 7 minutos de paz com o Bispo Santos e amanhã às 11 da manhã estamos de volta com o Alerta Total.